Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo aqui no canal, onde vou ensinar como reciclar um vidro de conserva e transformar num lindo pote decorativo e utilitário. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para fazer essa peça de hoje, vocês vão precisar de um pote desses, que tem esse formato aqui arredondado, que vai dar bem o formatinho do pote que eu quero ensinar para vocês. Aqui na tampa eu já passei 2 demãos de primer, para evitar a ferrugem e até mesmo para fixar bem a massa. Então, eu usei esse primer aqui, ó. Aqui a gente vai encapar esse pote com a massinha branca. Caso vocês queiram encapar como ele tá aqui, vocês podem deixar assim. Eu vou fazer um preenchimento aqui de massa para que ele fique mais arredondadinho. Mas nesse formato também fica bem legal. Aqui eu vou usar para fazer o preenchimento massa natural, mas vocês podem também usar qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí. Faço um rolinho, vou dar uma leve achatada. E a gente vai colar, então, nessa parte aqui, ó, nessa marcação que tem bem no meio do vidro. Vou passar um pouquinho de cola branca. Tô usando a cola Cascorés, mas pode ser a cola que vocês tiverem aí. Aqui vocês não precisam colocar muita cola. Pode colocar bem pouquinho. Vou centralizar aqui bem nessa faixa. E aqui vou dando toda a volta. Passar mais um pouquinho de cola em cima e embaixo, que aqui a gente vai puxar essa massa para cima e para baixo também. E aqui com um rolinho ou pincel modelador, da parte do meio da massa aqui, vocês vão puxando um pouquinho para cima. Vocês podem usar o pincel modelador também. Esse pincel modelador aqui eu já ensinei no canal, vou deixar aí no card esse vídeo para quem não aprendeu ainda, já ir lá e fazer essa ferramenta para vocês, que é excelente, pessoal. Então, aqui agora eu venho umedecendo um pouquinho e vamos alisando. Para depois, quando a gente for colocar a massa branca sobre essa massa aqui, não ficar isso marcado. E aqui eu vou dar uma alisadinha para deixar mais arredondado. Pode ir pressionando e dando o formatinho bem redondinho. Então, aqui a gente vai agora encapar esse pote com a massa aqui ainda molhada. Que a gente vai fazer umas marcações e isso vai facilitar bastante para isso. Então, aqui já abri um pedaço de massa, numa espessura bem grossinha, não pode ser muito fina. E também vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Vou passar um pouco de cola branca em toda a volta. Deixo um pouquinho para baixo. Aqui vou colar primeiro um lado. Essa parte aqui eu já recortei e deixei mais reto. E agora com a palma da mão eu vou colando essa massa e dando toda a volta.
Vão fazendo dessa forma para que não fique ar, bolinhas de ar por baixo. Que vocês podem umedecer um pouquinho com água e vão unindo essa massa, até deixar bem lisinha. Tem que ter o cuidado para não deixar nenhuma rachadurinha, porque depois que secar ele pode abrir e ficar aquele espaço maior. Então aqui tem que deixar bem fechadinho. Então, aqui acompanhando a marcação do vidro, a gente vai tirando também esse excesso. Venho ajeitando. Aqui vocês não se preocupam muito com esse acabamento, que depois a gente ainda vai fazer mais um detalhe, então não vai aparecer. Só deixando lisinha o suficiente. Então, para quem já me acompanha aqui no canal, eu gosto sempre de polvilhar um pouquinho de amido de milho, também pode ser talco, que vai facilitar para a gente deixar bem lisinho. Daí, com a palma da mão, a gente vem alisando. Fica ótimo, pessoal, para deixar lisinho. E aqui vocês vão dando o formatinho arredondado. Então, aqui bem lisinho, eu venho com uma ferramenta, pode ser também uma agulha de crochê, que dá super certo, só não pode ser muito grossa. E aqui eu vou fazendo marcações. Primeiro faço uma no centro aqui, ó. Até chegar em cima. Então, aqui muita calma nessa hora, que a gente tem que fazer com bastante precisão para que não fique todo deformado. E aqui com os dedos mesmo, vocês vão arredondando. Dá só uma alisadinha em cada marcação para deixar um pouquinho mais arredondado. Então, feito isso, agora com 50 gramas de massa, a gente vai fazer o bico. Então, vou colocar, fiz a bolinha, já deixei bem lisinha. Aqui nessa parte vai ficar bem arredondado. Dessa forma, ó. Aqui eu vou recortar para encaixar direitinho ali, ó. Vou medindo. Pessoal, vocês têm me perguntado o que eu uso nas mãos para alisar minhas peças. Eu tenho sempre do lado um potinho assim com creme para cabelo. E daí quando eu tô modelando, eu umedeço a pontinha dos dedos com esse creminho. É creme para cabelo, esse aqui é da Scala, bem simplesinho. Vocês compram um pote, dura muito tempo. E é bem bom pra gente poder alisar a massinha, fica bem legal.
Então, eu uso isso aí já há anos e eu adoro. Deixe bem redondinho aqui a parte de baixo e vamos encaixar ali. Vou passar um pouquinho de cola. Daí vocês deixam um espacinho aqui embaixo. Vão pressionando bem, alisando e dando formatinho. Então, assim, daí vocês vão deixar secar e depois a gente vem ainda fazendo um acabamento com a massinha, um enxerto de massa. E aqui eu vou modelando o biquinho pra cima, ó. Daí vocês veem se vocês querem puxar mais pra cima ou deixar mais pra baixo. Corto aqui e vou fazer a simulação, então, do furinho do bico. Então, pessoal, essa peça que eu tô ensinando hoje não é para botar líquido dentro. Isso aqui é só a simulação mesmo de um bico, só para ficar uma peça decorativa. Então, não pode botar líquido, porque daí não vai ter como sair, né? E aqui é só questão de ir ajeitando. Então, para a alça, eu vou usar um pedaço de massa, que eu tô usando um amarelo ocre. Vamos fazer um rolinho. Aqui eu não vou colocar essa alça agora. Eu vou deixar ela secar um pouco, porque depois eu quero colocar um arame dentro. Para deixar bem firme, qualquer batidinha depois para que não se quebre. Vou tirar um pedaço que peguei demais. Aqui não tem medida, tá? Vocês peguem um pedaço de massa, façam um rolinho, que depois vocês vão medir o tamanho que vocês querem. Então, aqui feito o rolinho, eu vou só dar uma pressionadinha para dar uma leve achatada. Então, aqui achateio, mas ficou bem grossinho, que vai dar para mim colocar o arame por dentro depois. E aqui vocês vão medir o tamanho que vocês vão precisar. Mais ou menos mede um tamanho. Vou ver aqui quanto que vai dar. Eu vou dar a medida do tamanho que eu fiz o meu aqui. Daí vocês veem se querem colocar maior ou menor. Só não pode fazer tão pequeno, porque a gente vai deixar secar um pouco e ele vai encolher. Então, vocês têm que fazer um pouquinho maior do que o tamanho que vocês querem. E na hora de colar, vocês podem recortar e deixar do tamanho certo. Então, aqui eu vou medir quanto que deu. Quase 14 centímetros e meio. Vamos deixar secar. Para tampa, eu vou usar um pedaço de isopor, ó. Isopor bem simples, só ele tem que ser altinho, não pode ser tão baixinho. Aqui vocês vão medir no isopor, tem que ser também um isopor bem denso, não pode ser isopor de esse que tem papelaria, porque senão ele vai ficar muito molinho. Aqui vamos riscar o tamanho da tampa. Então, aqui eu risquei, vamos deixar um pouquinho a mais, ó. Que depois de lixado, ele vai ficar com essa bordinha a mais sobrando. Dessa forma aqui, eu já lixei um, ó.
um pouquinho mais. E aqui eu vou, com o estilete, vou recortar, deixando ele em formato de uma pirâmidezinha. Vocês vão fazendo aos poucos. Vocês não podem tirar mais nada nessa parte aqui de baixo, só daqui pra cima. Só que tem que ir fazendo com calma, vão tirando um pouco, se vocês veem que não tá bom, vão tirando mais um pouco. E depois termine de emparelhar com a lixinha, uma lixa bem grossa, que daí é bem rapidinho. Só tire um pouco mesmo e finalize com a lixa. Eu não vou lixar aqui, pessoal, porque senão vai fazer uma sujeirada. Eu vou lixar e já trago aqui pronto para vocês verem como ficou. Que já lixei, então ficou nesse formato, ó. Então agora é só colar aqui na tampa. Eu vou colar com fita dupla face. Caso vocês queiram colar um dia antes com cola branca, também dá. Vocês não se preocupem muito aqui na colagem, porque depois a gente vai encapar, vai ficar bem firmezinho. E aqui com rolinho de massa, pode ser qualquer restinho que vocês tiverem, não precisa ser necessariamente essa cor. Vamos preencher esse espaço aqui, ó. Tô passando cola branca, Cascorés, que é a que eu uso. Aqui também vocês não se preocupem em alisar muito, que não vai aparecer, porque na sequência a gente vai cobrir. Então, não esquente muito a cabeça por isso. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa branca, ou da cor que vocês vão usar no pote, e vou passar um pouco de cola. Aqui eu vou retirar esse excesso, porém não vou ainda emparelhar, vou deixar com um pouquinho, para depois de seco, daí vocês vêm com estilete, como eu sempre falo para vocês, e daí vocês emparelhem e deixem bem retinho. Caso vocês recortarem agora, fazerem o acabamento, depois de seco, provavelmente vai aparecer, então, a parte da tampa. Então, deixe viradinho assim, até que esteja seco o suficiente para que vocês possam recortar. Então, aqui eu abri um pedaço de massa no tom amarelinho, que depois a gente vai pintar de dourado. Eu vou usar esse cortadorzinho aqui em formato de flor, mas vocês podem usar qualquer formato que vocês quiserem. Vou recortar um, que eu vou fazer um acabamento aqui em cima. Então, aqui para fazer o pegador, eu vou usar esse chaton, mas vocês podem também, se vocês quiserem, fazer uma bolinha de biscuit, pintar de dourado, também fica legal. Eu vou usar um deles, esses chatons aqui vocês conseguem em qualquer loja de materiais para artesanato. Super fácil de achar e também bem baratinho.
fazer um furinho aqui, uma abertura onde a gente vai encaixar. Aqui eu vou usar cola branca para colar, porém vocês podem colar com cola adesiva. Encaixa aqui e puxa um pouquinho para cima. Deixe redondinho aqui, mais afinado, que a gente vai encaixar ali, ó. Então, feito todas essas partes aqui que eu ensinei até agora para vocês, vocês vão deixar secando no mínimo de um dia para outro antes de dar sequência, porque senão vocês vão acabar estragando e não fica bem legal sem dar esse tempo de secagem. Então, aqui já deixei secar por algumas horas, já posso vir então fazendo o acabamento aqui na volta do bico. Já passei um pouquinho de cola. Fiz um rolinho e vou fazendo a volta. E com o auxílio do pincel modelador, eu vou unindo essa massinha, vou abrindo com um pouquinho de água, vocês podem colocar, umedecendo o pincel. Então, feito isso, a gente já pode colocar a alça. Então, aqui a gente vai introduzir um arame. Já criou uma casquinha, por fora e por dentro tá molinha. Esse arame aqui é o número 20. Vocês vão empurrando até chegar do outro lado. Vão colocando, vão segurando, assim vocês vão sentindo onde tá passando o arame para que não saia do outro lado. Aqui eu recortei o arame um pouquinho maior que o tamanho da alça. Então, sobrou um pedaço de arame de um lado e de outro. Aqui eu vou dobrando para fazer o ajuste da asa. E ali vocês vão medindo para ver o tamanho que vocês querem. Se quiserem tirar um pedacinho, vocês tirem. Eu vou colocar um pedacinho de massa que isso vai facilitar para colar bem ali, ó. Para colar bem, que como já secou um pouco, vai ter um pouco de dificuldade. Eu usei cola branca, mas vocês podem usar também a cola adesiva, tá, pessoal? Então, assim, vocês vão aguardar secar bem e vão fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui no bico. Para fazer o acabamento, eu usei extrusora, esse disquinho aqui, ó, aquele todo recortadinho, fiz um deles que já deixei secando, que eu vou aqui pintar com vocês, deixei criar uma casquinha, então, utilizando esse. E também fiz um rolinho, utilizando o segundo maior desse kitzinho para fazer rolinho. Eu utilizei esse para esse aqui, ó. Também deixei criar uma casquinha. Para fazer os arabescos, eu vou utilizar um mais fininho. Não o menor, vai ser o segundo. Ele vai ficar mais delicado que aquele ali que a gente já fez mais grossinho.
Aqui vocês vão fazer vários rolinhos e vão picar eles. Eu já vou dar o tamanho para vocês, que tem o tamanho certo para ficar todos iguais. Minha massa tá bem seca, porque tá frio hoje, então ela fica mais ruim para tirar. Tá, tirei um pedacinho, vou dividir, vou recortar todos com 7 centímetros. E aqui a gente vai fazer enroladinho nas pontinhas. Mesma coisa do outro lado. E vou enrolando até um pedaço assim, ó. Aqui vamos juntar os dois caracóizinhos ali e vamos dar uma beliscadinha embaixo. Vai formar coraçõezinhos. Quem tiver um molde de silicone, de arabescos, pode aproveitar, pessoal. Eu tô ensinando dessa forma para que aqueles que não têm vão conseguir fazer. Super fácil de fazer. Então, assim, vocês vão fazer vários que a gente vai decorar em cima. Vamos colocar em cima. E daí eu vou ver, de repente eu vou colocar embaixo também, vamos ver. Eu tô criando essa peça agora com vocês, então eu não sei nem o que eu vou fazer nela. Vamos ver o que vai dar. Junta as pontinhas. Beliscadinha. Tá, pessoal? Então, um dos arabescos é esse. Vamos fazer outro modelito. Aqui vocês vão fazer pequenas bolinhas com menos de 1 grama. De repente dá uma meia grama, talvez um pouquinho mais. Mas não tem medida. O interessante é que vocês façam todas do mesmo tamanho. Vão medindo. Se vocês tiverem outra maneira de medir, também vocês podem utilizar. Feito as bolinhas, vamos pegar cada uma delas com a ponta do dedo, vou fazendo uma coxinha. Agora eu vou deixar uma bolinha na ponta, vira o dedo e vou afinar a pontinha. Agora eu deixo bem parelhinho aqui nessa parte, sempre conservando essa parte gordinha ali, que é a cabecinha. Agora é super fácil também. Só viro essa bolinha para baixo, dessa forma, seguro aqui e puxo para trás. Dou uma pressionadinha, dessa forma. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Rapidinho vocês fazem bastante. Esse aqui a gente vai usar para decorar a tampa. Então, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, vocês fazem com antecedência, aguardem secar, que a gente vai passar uma demão de tinta Metal Colors dourado antes de colar. E depois de colado também vocês vêm retocando com o pincel, dando a segunda demão. Então, assim vocês fazem bastante desse. Aqui ainda mesmo não estando seca, mas já vou fazer o acabamento para vocês verem como tem que fazer. Um pouco de cola, aqui vou colocar uma bolinha. Vou ajeitando. Pode deixar nesse formato. E aqui com o pincel modelador vocês vão alisando, deixar bem lisinho.
Então, ali em cima eu já fiz um acabamento também. Se caso vocês queiram colocar a bolinha aqui também, vocês podem colocar. Então, essa parte em dourada, vocês têm que deixar secar bem. Se vocês puderem deixar 1, 2 dias antes de vir com o Metal Colors, vai ficar melhor. Então, aqui, como eu falei a vocês, eu vou pintar com tinta Metal Colors na cor dourada. Então, aqui tudo já pintado, sequinho, já podemos colar. Vocês vão deixar o espaço aonde vai a tampa, vocês medem antes a altura da tampa e aqui vão passando cola. Vamos botar a primeira tirinha. Então, a primeira tirinha que a gente vai colar vai ser a tirinha recortada. Aqui eu passei cola branca. Então, essa tirinha aqui, vocês têm que deixá-la apenas com a casquinha. Se vocês forem colar com ela muito seca, ela não vai colar direito. Então, ela tem que estar molinha assim ainda como tal. E depois, com certeza, vocês vão ter que passar outra demão no Metal Colors, porque aqui ele vai sempre danificar na hora que a gente tá colando. Quem tiver secador de cabelo, o ideal é que vocês venham com secador de cabelo, não muito quente, e vão pressionando com o secador de cabelo ligado, que ele cola bem mais rápido. Aqui vocês vão colocar a tampa e vão deixá-la bem no lugar enquanto tá molhadinho. Pode empurrar um pouco. E agora fazem um ajuste. E agora eu vou vir com a cordinha na parte de baixo. Um pouquinho de cola. E aqui eu vou começar a colar os coraçõezinhos. Passei cola no dedo mesmo, nem vou usar pincel. Aqui eu vou colocar um coraçãozinho pra cima, com a pontinha pra baixo. Ele ainda tá molinho aqui, dá pra gente ajustar. Agora, o próximo eu vou colocar com a pontinha pra cima. Fazendo tipo um encaixe, ó. Dá uma pressionadinha, como eu falei, quem tiver secador de cabelo fica melhor, vai secando. Então, assim eu vou fazendo até o final, até dar toda a volta. Um pra cima, outro pra baixo, fazendo esse encaixe, ó. Então, era essa peça que eu queria ensinar para vocês hoje. É uma peça básica, mas vocês podem decorar ela com qualquer tipo de apliques de flores, frutinhas também, se vocês quiserem.
Eu vou deixar disponível aqui na descrição vários vídeos de flores que eu já ensinei aqui no canal, que vocês vão poder estar decorando essa peça e incrementando da maneira que vocês quiserem, dependendo do gosto de cada um. Então aqui eu já passei uma demão do Metal Colors, como eu falei para vocês, e eu vou finalizar depois de seca com a tinta Vitro 150, que é essa tinta aqui, ó. É uma tinta própria para usar em cerâmica, vidro, porcelana, que ela, depois de seca, ela é aquecida. No caso, seria aquecida a forno, mas como é peça de biscuit, não tem como colocar no forno. Geralmente eu aqueço com secador de cabelo com temperatura bem alta, que dá um brilho todo especial, um brilho mais intenso. Então, eu vou passar esse verniz aqui para finalizar a peça de hoje. Então, caso vocês forem passar essa tinta aqui, vocês têm que agitar bem, porque o brilho dela fica acumulado bem no fundo. Então, vocês têm que agitar, mexer bem antes de usar. E vocês podem aplicar com o auxílio de um pincel, que dá super certo. Pode deixar uma camada bem generosa. E daí vocês vão aquecer com secador de cabelo, só depois que estiver bem seca. Que daí abre um brilho maravilhoso, pessoal. Então, após feito isso, vocês vão deixar secar por um, 2 ou até 3 dias. E daí vocês vão passar o verniz vitral, verniz geral ou o verniz acrílico brilhante, para dar aquele aspecto de louça mesmo, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês na aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.